Amém. Vamos abrir no Velho Testamento, segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Eu lerei os ímpares, os irmãos os pares. Segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Leamos. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhe darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. A sua mãe se chamava Naamá Amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Oremos. Nosso Deus, rogamos por todo o teu povo na terra que está ouvindo a explicação da palavra, que o Senhor dispense a iluminação, o Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Também contemple os pecadores não regenerados em nosso meio, para que eles venham conhecer Jesus através da sua palavra. Que a igreja receba edificação
e haja salvação entre os pecadores não convertidos, ó Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós fazemos dicotomia entre a nossa vida religiosa e a vida secular. Isso é um grande engano que nós cometemos, infelizmente, influenciados pelo pensamento contemporâneo. Não existe separação na nossa vida. A nossa vida é uma só. Toda a nossa vida tem de ser santa, em todo aspecto, em todas as áreas da vida, porque nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Quando nós pensamos lá no Éden, vocês vão perceber que, ao comerem do fruto proibido, ao perderem a comunhão com Deus, a romperem a amizade com Deus, a vida daqueles nossos pais começou a decair. É verdade, eles caíram no paraíso, no lugar aprazível, no melhor lugar da face da terra, eles caíram. Eles ainda não tinham recebido a sentença, mas por causa da desobediência, eles foram invadidos pelo medo, eles foram invadidos pela vergonha, eles procuraram fugir da presença de Deus. Mas não só isso, Deus agora se manifesta a eles e diz, olha, agora a coisa vai piorar para vocês, porque vocês não me obedeceram. Eles são expulsos do jardim, vão ter de lavrar a terra, agora a vida vai se tornar muito mais difícil para o homem e para a mulher. Então, nós precisamos ver que a nossa vida está entrelaçada, totalmente entrelaçada. E é nesse caso que eu gostaria de abordar essa história aqui de Roboão, um dos filhos de Davi, né? No caso aqui, é o segundo filho de Davi que está reinando. Salomão foi o primeiro, agora Roboão. E vejam como deixar de andar com Deus pode afetar todas as áreas da nossa vida, podem ser prejudicadas. E aí, então, é dito no versículo 1, que, tendo Roboão confirmado o reino, e havendo fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Vocês lembram que ele tentou, primeiro, seguir o seu próprio caminho, aumentando os impostos, a carga tributária, né? E colocando um maior peso no trabalhador, e aí houve então um rompimento, 10 tribos, Reino do Norte, e 2 tribos, Reino do Sul. Ele então tenta tomar o poder, ele disse, eu vou destruir esse povo que está fazendo esse movimento, né, rebelde. E ele então levanta o seu exército, mas o Senhor fala através do profeta, diz, não vai guerrear contra os seus irmãos. Ele então, agora ouve o Senhor. E ao ouvir o Senhor, ele vai então passar quase 3 anos ouvindo o Senhor. É o que diz aí o versículo 1, deixou a lei do Senhor. Ele começou a andar com Deus, mesmo tendo perdido 10 tribos, uma grande parte do território, ele passou a andar com o Senhor. Não só o rei, o povo que estava com ele, Judá, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, eles começaram a andar com Deus, e em todas as áreas nós vimos que ele foi fortalecido. As cidades foram fortificadas, exércitos foram colocados, havia comida em abundância, havia armamento bélico para combater qualquer tipo de invasão. Ele então estava forte, ele prosperou, ele enriqueceu. E mais, o que é que diz aí? Ao se fortalecer, ao se enriquecer, não foi na carência, na necessidade, mas agora, levantado, erguido, ele abandona Deus, deixou a lei do Senhor, e não só ele, mas todo Israel. Então, apesar das bênçãos de Deus, apesar de ser muito enriquecido com Deus, ele deixou Deus. A primeira mensagem que eu chamo aqui é que as bênçãos da graça comum, no caso, a cidade fortificada, o exército, alimento, porque Deus nos dá bênçãos espirituais,
toda sorte de bênçãos espirituais e nos dá também aquilo que é material, o que é necessário para a nossa vida. Então, ele recebeu as bênçãos da graça de Deus. Essas bênçãos da graça de Deus podem gerar um espírito de autossuficiência em nós. Esse é o grande perigo de Deus derramar dádiva sobre nós. É que nós podemos perder a visão e achar que elas são deuses para nós. O que é que lá em Provérbios diz, o rei diz: duas coisas te peço, não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? É o que está acontecendo com ele. Agora, cheio de si, ele disse: para que eu quero Deus? Meu cartão aqui de crédito, eu pago qualquer dívida. Eu tenho aqui cartão da Unimed, vou resolver. Para que eu vou orar? Para que eu vou buscar Deus? Por que eu preciso de Deus se eu tenho recursos suficientes para resolver os meus dramas existenciais? E diz aí: o que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. No caso dele, é ter abundância. Ele diz: agora eu não preciso do Senhor, porque eu me engrandeci. Irmãos, precisamos reconhecer que todo presente vem de Deus. E devemos ter essa visão para nos preservar da soberba. Porque a gente pode conseguir coisas, promoções, etc. E diz: poxa, eu estudei muito, eu fiz isso, eu conquistei. Não estou negando que tenhamos estudado, trabalhado, enfim. Mas por detrás de tudo isso está a mão soberana de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, se eu me lembrar que tudo que eu tenho vem do Senhor, eu vou ser preservado da soberba que foi acometido o rei Roboão. Diz o Senhor a Israel: guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da água da perdeneira, e que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, a fim de te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a tua aliança, que sob o juramento prometeu a teus pais, que hoje se vê. Então veja como é perigoso aquilo que Deus nos dá se tornar um grande empecilho na nossa vida. Precisamos reconhecer que o presente de Deus é para ser usufruído, mas nunca adorado. Ele me dá essas coisas e eu devo, glória a Deus, eu devo agradecer, mas lembre, Ele não é Deus, esse presente não é Deus. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei Nabucodonosor: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Nabucodonosor teve o poder que tinha porque Deus deu a ele. E Deus revelou a ele: eu lhe dei. E você não se exalte, porque eu vou lhe mostrar que sou eu que lhe dou tudo.
precisamos reconhecer que o presente de Deus é limitado, mas Deus é eterno. O que Ele nos dá, só dá uma porçãozinha. Aí você pensa, é o maná que vai ficar para si. Não vai ficar. No outro dia dá bicho, estragou. Né? Então a gente precisa entender, o Senhor ensina, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ele nos dá, mas não devemos pôr o coração ali. Isso se esvai. Daqui a pouco vem um colo de novo e toma tudo, e aí fica falido. Como é que faz? Então, nós precisamos estar sempre atentos para isso. Nós estamos vendo as crises que a pandemia gerou e agora a guerra está gerando. De repente, tudo está caro aí, gente. Mas a guerra não é lá do outro lado do mundo, é porque está tudo interligado. Deus pode nos atingir de lá, de longe, para mostrar, está vendo que vocês são fracos? Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que as bênçãos da graça comum podem ser um instrumento de tropeço para abandonarmos o Senhor. Não só gera a autossuficiência, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo, mas isso vai nos levar a afastar do Senhor. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Ninguém imagina isso, que as pessoas deixariam Deus quando está na boa. Vai deixar Deus sim, quando está na boa, por causa do coração, não é? Então, esses bens materiais geraram uma falsa segurança, e a falsa segurança gerada por essas dádivas pode nos induzir a pensar que não precisamos de Deus. Ele me deu tudo, eu tenho minha abundância, e direi à minha alma, come, bebe, regala-te. Irmãos, o dono da Apple, né? Ele morreu de câncer. Jobs. E não teve dinheiro no mundo que ele tivesse para dar a saúde a ele. A gente gosta da tecnologia dele, mas o dinheiro não pôde salvá-lo. E aí, diz que um homem se aproximou de Jesus e disse, Senhor, mande que meu irmão reparta comigo a herança. E Jesus respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então lhe respondeu, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí conta a história do homem que se viu a sua fazenda produzindo muito. O natural seria que ele fosse à porta da cidade procurar os mais velhos e perguntar o que é que eu vou fazer. Mas diz que ele pensava consigo mesmo. Ele era tão egoísta que ele dizia, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Até que ele descobriu, disse, eu vou derrubar meus celeiros, construir maiores e direi à minha alma, come, bebe e regala-te. E aí vem uma voz do céu e diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem será? Ele não iria usufruir, porque Deus contou os dias dele e disse, agora você vai embora e tudo vai ficar. A falsa perpetuidade gerada pela dádiva divina nos leva a pensar que não precisamos de Deus, parece que isso vai durar para sempre. Às vezes é um parente, gente. A dádiva de ter uma mãe, de ter um pai, de ter um irmão, de ter um parente, a gente se apega tanto, Deus no céu e minha mãe, meu pai, minha avó na terra. Cruza ali os braços. Gente, nada fica para sempre. Nosso pai, nossa mãe, nada fica. Tu és pó e ao pó voltará. Nós iremos sofrer a perda dos parentes, dos queridos. É inevitável isso. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque são muitos. Tudo quanto sucede é vaidade.
Alegre-te, jovem, na tua juventude, recrete o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, de que todas estas coisas Deus lhe pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Vou aproveitar minha vida, estou jovem. Ninguém controla a vida. Deus tem o controle de tudo. As glórias que são produzidas por essas dádivas divinas nos levam a pensar que não precisamos de Deus. Ele dá aquela porção, mas Deus é tão generoso que permite que a gente cresça e multiplique, né? Esse homem que comprou aí do Twitter, rapaz, 200 bilhões, na moeda brasileira, 200 bilhões, se não me engano. Como é que o cara tem tanto dinheiro assim? Por que a pessoa consegue tanto dinheiro? Deus, na sua generosidade, não se engane não, sim, Deus, na sua generosidade, dá ao homem, né? Então, com a glória, a pessoa diz, o que eu vou precisar para quê de Deus, ou clamar aos céus? Atentai agora, diz Tiago, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos à cidade tal, de lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. As bênçãos da graça comum de Deus tomam o lugar de Deus na provisão do coração humano. Isso vai atrair o juízo de Deus. Então, a pessoa permite que isso que Deus dá ocupe o seu coração, e ocupando o seu coração, Deus é destronado. Não terás outros deuses diante de mim. E colocando outros deuses, Deus não tomará por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Quer dizer, fazendo uma rivalidade com ele. Diz aí no versículo 2, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra ele. Ele estava confiando naquele conforto dele. Aí Deus veio abalar toda a estrutura dele. Levantou o rei do Egito. Diz, e olha que está entre aspas aí, dizendo por que esse rei veio contra ele. Porque tinha transgredido contra o Senhor. E aí diz, com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de Líbios, dos Suquitas, dos Etíopes. Diz o versículo 4, leamos o 4. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Tudo que ele tinha foi tomado. Toda a segurança dele caiu por terra. O exército veio e tomou tudo daquilo que ele confiava. E agora só faltava tomar Jerusalém. Por que isso? Porque quando ele adorou as bênçãos comuns de Deus, isso atraiu o juízo de Deus sobre a vida dele. Deus mostra que não divide sua glória com nada nem ninguém. Quando eu reparto a glória que pertence a Deus com um ser ou com qualquer coisa que Deus nos dá, isso vai causar os ciúmes em Deus. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Não é assim que diz, vou aproveitar a minha vida. A vida é aproveitada, largada aos pés do Senhor, gastada aos pés do Senhor. Então, o homem que age assim, atrai o juízo de Deus. Deus mostra a inutilidade das coisas que tomaram o lugar de Deus em nosso coração. E é duro, às vezes, você ter alguns recursos e ver que não pode fazer absolutamente nada por aquelas pessoas que nós amamos, né? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada.
Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Essa atitude de confiar nas bênçãos de Deus é uma idolatria. E Deus aí então permite que nós sejamos entregues a essa idolatria. E quando o aperto chega, esse Deus não pode nos ajudar, porque só existe um Deus vivo e verdadeiro. Deus mostra a brevidade das coisas que tomaram o lugar de Deus em nosso coração. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Se a gente gosta de alguma coisa que Deus dá, está aqui na terra. Aí Deus disse, olha, tudo está entesourado para o fogo. Tudo vai desaparecer. Os céus e a terra vão desaparecer. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As bênçãos da graça comum podem ser suspensas ou diminuídas devido à transgressão à lei do Senhor. Observe, vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não destruirei. Antes, em breve lhe darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Veja que ele só faltava essa cidade para ser conquistada quando o povo está se humilhando. Agora veja o que vai acontecer. Vocês me trocaram, né? Aí o que é que Deus está dizendo para ele? 8. Porém serão seus servos, para que conheça a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reis da terra. Está vendo? Então agora vocês não quiseram me servir, foram servir essas coisas, agora eu vou permitir que vocês fiquem condicionados a elas para saber qual a diferença. Quem é o verdadeiro Senhor, quem é que realmente torna a nossa vida aprazível. Subiu, pois, Senaqueribe, rei do Egito, sobre o Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor. Aquela riqueza que Salomão toda deu para ele, né, deixou para ele, agora foi tomada pelo rei. Contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Observaram, então? Quando Deus fica triste porque nós adoramos as coisas e não ele pode agir de maneira disciplinar tomando. E aqui ele vai ficando mais empobrecido, né? Ele fica pobre. Deus promete, meus irmãos, retirar seu favor aos pecadores incorrigíveis, aos pecadores que não querem se voltar para ele, como diz o Velho Testamento. Será, porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Os céus sobre a tua cabeça será como bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra ele, e por 7 caminhos fugirás diante dele. E será motivo de horror para todos os reinos da terra. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as suas uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Já viu o trabalhador que recebe o dinheiro com um saco furado? Puxa, meu dinheiro nunca dá. Não estou dizendo de ninguém especial aqui. Eu estou dizendo que se eu não estou num relacionamento correto com Deus, ainda que eu receba, parece que eu não recebi. Eu já estou endividado, eu não consegui pagar as contas, porque Deus sabe mandar o sopro. Ele sabe furar o nosso bolso e o dinheiro desaparecer. A gente não sabe como ele sumiu.
É isso que nós estamos levantando aqui. Deus começa a retirar o seu favor parcialmente. Deus usará a vara da disciplina para nos trazer de volta ao caminho. É isso que vai levar ele. Quando o rei se levanta e começa a pressioná-lo, eles aí fizeram o quê? Se humilharam. Oh, meu Deus, é assim, tem muita gente na igreja que faz isso. Ah, estou cheio de si. Aí, quando Deus fecha todas as portas, aí começou, vamos orar, vamos orar. Aí começa a fazer campanha de oração, né? Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que é por diante de ti, se te recordares dela dentre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidas a sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Amém. Maravilha. Esse é o Deus que a gente não compreende. Tira, mas ele diz, eu vou devolver, se você se voltar para mim, eu devolvo. Deus usará a vara da disciplina para mostrar a insensatez da nossa decisão. É preciso, às vezes, ser afligido para aprender os estatutos do Senhor. As bênçãos da graça comum podem retornar se atendermos ao chamado divino ao arrependimento. Observe 5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Lemos o 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, o Senhor é justo. Versículo 7. Vendo, pois, o Senhor... Humilharam-se, não destruirei, antes, em breve, lhe darei socorro. 12. Pode ler, não. Para que o seu furor derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá havia boas coisas. E aí o 13, o que diz o 13? Forte se pôs o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Voltou a graça de Deus para a vida dele. Quando ele se humilhou, Deus aí começou a restaurar tudo de novo. Oh, glória a Deus por isso. Deus promete abençoar os arrependidos, né? Se o meu povo se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o processo disso passa pela confissão. É verdade que não tem uma palavra aqui específica dizendo, mas o Senhor diz ao profeta, eles se humilharam. E o Antigo Testamento fala da humilhação vestido de saco, de cinza, né? Então eles estão na presença do Senhor, tudo reunidos ali, se humilhando na presença de Deus. É a confissão. Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Glória a Deus. Não só confissão, mas abandonar o erro, e fazer o que é certo aos olhos de Deus. Como os ninivitas fizeram aquilo que Deus ordenou. Meus irmãos, então, aí nos versículos 13 a 14 é um resumo da vida dele. Qual foi a lição que nós aprendemos aqui? Primeiro, cuidado para que aquilo que Deus nos dá nessa vida não gere autossuficiência. É um grande perigo Deus nos abençoar, porque as bênçãos podem nos atrair a essa autossuficiência. Sejamos como Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome dos...
Satanás sabe disso, né? Vocês lembram, né? Satanás achava que Jó só estava na presença de Deus por causa dos bens. Não, Jó não estava por causa dos bens, estava por causa de Deus. Sejamos na presença de Deus, por causa de Deus. Segundo, essas bênçãos comuns podem ser um instrumento de tropeço, não só de autossuficiência. A autossuficiência já é o próprio pecado, né? Mas cuidado para não ser o tropeço na sua vida. For do jovem rico, por exemplo, o jovem rico rejeita a vida eterna por causa dos bens materiais. As bênçãos da graça comum, que tomam o lugar de Deus em nosso coração, vai atrair o juízo, a disciplina do Senhor. Louvado seja Deus, porque traz a disciplina, porque nós somos filhos de Deus. Deus corrige a todo filho que ama. Essas bênçãos da graça comum podem ser suspensas ou diminuídas devido à nossa transgressão. Não estou falando aqui em específico, porque estamos vivendo uma crise mundial, então todo mundo aqui está ganhando menos, porque há inflação, gasolina está lá nas alturas, está tudo inflacionado pela guerra, então realmente a gente está sentindo no bolso isso. Mas a gente também deve fazer uma análise, será que a minha vida não está tão embaraçada porque eu não estou andando correto diante de Deus? Devemos refletir isso, né? As bênçãos da graça comum podem ser suspensas. Então Deus nos chama ao arrependimento. Louvado seja Deus que Ele chama ao arrependimento. E só se nós ouvirmos a voz do Senhor, Ele vai suspender se houver algum castigo sobre nós. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Que Deus, pois, nos abençoe. Aqui o reverendo Cândido vai ministrar a ceia, que nos vai fortalecer no caminho do Senhor, agradecendo toda a dádiva do Senhor.